ó. Vamos encerrar o tom. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus estejam com cada um de vocês. Eu quero te convidar, aí onde você está, no seu lar, na sua casa, aí aquietando o seu coração, aí tirando todas as distrações que possa ter na sua frente. Eu quero realmente te convidar a louvar a Deus nessa noite, ao nosso Deus que é único, que é digno de ser louvado, honrado e glorificado. Amém? Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia. Nós vamos ler os primeiros versículos do Salmo 57. Esses dias eu estava em oração e eu estava lendo um salmo e o Espírito Santo me tocou muito assim no coração de que nós temos vivido tempos tão difíceis, tantas perdas, tanta enfermidade, tantas situações difíceis, mas o Senhor não deixa e nunca deixou de derramar a sua graça sobre nós. Ele não nos deixa faltar nada, Ele está com você, Ele está comigo, Ele tem nos abençoado. A sua graça é abundante sobre nós. Que nós possamos nos lembrar disso, recordar e agradecer ao Senhor, que Ele tem realmente nos abençoado. Vou ler o Salmo 57, somente até o versículo 3, do 1 ao 3. Salmo 57 diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem. Envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. A misericórdia do Senhor duram para sempre, e elas estão sobre nós. Eu quero te convidar nessa hora a louvar a Deus, a glorificar o nome dEle, porque Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é Pai de amor, Ele é o Cordeiro que nos libertou. Glória a Deus. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso.
quero te convidar, você, a olhar para o seu coração, reconhecer suas falhas. Vamos clamar ao Espírito Santo que revele a nós que nós temos errado, onde temos pecado. A palavra de Deus diz, o Salmo de Davi fala assim, que quando ele não reconheceu as suas faltas, os seus ossos se envelheceram. Então, o pecado é o maior mal que existe na humanidade e está, infelizmente, em nós também. Nós precisamos reconhecer as nossas faltas, mas muitas vezes nós não reconhecemos. Nós precisamos, sim, do Espírito Santo nos ajudando a reconhecer nossas faltas. Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença nessa hora, Senhor, clamando que Teu Santo Espírito venha sobre nós, que Ele nos ajude, que Ele traga luz ao nosso coração, para que Ele venha mostrar e revelar tudo aquilo que está errado em nós, Senhor. Nós reconhecemos que somos pecadores, Senhor, e que nós falhamos muitas vezes. Nós pecamos em palavras, nós pecamos por pensamentos, nós pecamos também por omissão, por deixar de fazer aquilo que o Senhor tem nos chamado a fazer. Perdoa-nos, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Nos ajude a mudar, Senhor, porque só o Teu Santo Espírito pode nos ajudar. Transforma o nosso coração de pedra num coração de carne, num coração sensível a ouvir a Tua palavra e obedecer, num coração sensível a ouvir as necessidades do nosso irmão e ajudar, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor, porque nós somos pecadores. Limpa o nosso coração, Senhor. Nos ajude nessa noite. Eu também quero clamar, Senhor, que o Teu Santo Espírito visite cada pessoa que está ouvindo esse culto agora, Senhor. Os irmãos que estão aqui presentes também. Eu quero clamar, Senhor. Nós sabemos que sem Ti nós nada podemos, Senhor. Somente o Teu Santo Espírito pode transformar nossas vidas. Eu quero clamar, Senhor, que o Senhor venha, manifeste o poder do Teu Santo Espírito, Senhor, em cada pessoa que agora está orando junto conosco. Que o Senhor traga, Senhor, transformação, Senhor, nos lares dessas pessoas, Senhor. Que o Senhor possa trazer, Senhor, transformação nos nossos corações. Talvez pessoas cansadas, Senhor, que o Senhor traga refrigério, que o Senhor traga descanso, Senhor. Talvez pessoas tão ansiosas, que o Senhor traga o descanso e a paz da Tua presença. Pessoas tristes, angustiadas, ó Deus, que o Teu Santo Espírito derrame da alegria, Senhor. Pessoas enfermas, Senhor, que o Teu Santo Espírito possa curar, ó Deus, seja doença física ou doença psicológica. Eu clamo a Ti nessa hora, em nome de Jesus. Não há nada igual, não há nada melhor, a que se compara a esperança
convidar os irmãos a abrir a palavra no Salmo 89. Salmo 89. Vamos ler até o versículo 26. Acompanhe na sua casa. Leia junto comigo aí na sua casa. Okay? Diz assim a palavra do Senhor. Salmo 89. Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Pois disse eu, a benignidade está fundada para sempre. A tua fidelidade tu a confirmarás nos céus, dizendo: fiz aliança com o meu escolhido, e jurei a Davi meu servo, para sempre estabelecerei a tua posteridade, e firmarei o teu trono de geração em geração. Celebram os céus as tuas maravilhas, ó Senhor, e na Assembleia dos Santos a tua fidelidade. Pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Deus é sobremodo tremendo, na Assembleia dos Santos é temível sobre todos os que o rodeiam. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu és, Senhor? Com a tua fidelidade ao redor de ti, dominas a fúria do mar. Quando as suas ondas se levantam, tu as amainas. Calcaste a Raabe com o ferido de morte, e com teu poderoso braço dispersaste os teus inimigos. Teus são os céus, tu é a terra, o mundo e a sua plenitude. Tu os fundastes, norte e sul, tu os criastes. Tabor e o Hermon exultam em teu nome. O teu braço é armado de poder, forte é a tua mão, elevada a tua destra. Justiça e direito são o fundamento do teu trono. Graça e verdade te procedem. Bem-aventurado o povo que conhece as vivas de júbilo, que anda, ó Senhor, na luz da tua presença. Em teu nome de contínuo se alegra, e na tua justiça se exalta. Porquanto tu és a glória da sua força. No teu favor avulta o nosso poder. Pois ao Senhor pertence o nosso escudo, e ao Santo de Israel o nosso Rei. Outrora falaste em visão aos teus santos e disseste: a um herói concedi poder de socorrer, do meio do povo exaltei um escolhido. Encontrei Davi meu servo, com meu santo óleo o ungi. A minha mão será firme com ele, e o meu braço fortalecerá. O inimigo jamais o surpreenderá, nem há de afligir o filho da perversidade. Esmagarei diante deles os seus adversários, e ferirei os que o odeiam. A minha fidelidade e minha bondade hão de acompanhar. Em meu nome crescerá o seu poder. Porei a sua mão sobre o mar, e a sua direita sobre os rios. Ele me invocará dizendo: tu és meu Pai, meu Deus, e a rocha da minha salvação. Amém. Boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com a vida de cada um dos nossos irmãos que estão nos acompanhando online. Infelizmente não podemos estar reunidos, mas a Igreja de Cristo nunca morre. A Igreja de Cristo nunca desanima. A Igreja de Cristo, mesmo que não estiver reunida aqui presencialmente, estará de joelhos diante do seu Senhor, sempre, até o dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaríamos que a igreja estivesse cheia, mas reconhecemos que o momento é um momento de cuidado, um momento que inspira mais cuidado do que o normal, e que nós, infelizmente, não podemos estar juntos por uma questão sanitária.
E agora, nesse momento, eu quero convocar a igreja do Senhor a orar pelos doentes, a orar pelos desempregados, a orar pelos políticos, pelos líderes dessa nação, para que possam lidar de maneira correta com essa crise sanitária. E cumprirmos aquilo que a palavra do Senhor disse, que nós como igreja temos que fazer: nos humilhar, orar, buscar a face do Senhor e nos arrepender dos nossos maus caminhos. Então Ele ouvirá dos céus e sarará a nossa terra. Amém? Gostaria de convidar o irmão Renato para que pudesse estar fazendo essa oração. E você, na sua casa, pode estar de joelhos ou sentado, do jeito que você preferir. Mas agora, curve as suas cabeças e peça ao Altíssimo que cure a nossa terra. Se você tiver um pedido de oração, pode ir escrevendo nos comentários do Facebook. Ao final, nós estaremos orando especificamente por cada pedido. Amém? Graça e paz, meus irmãos. Então nós vamos orar. Eu estava lendo a palavra de Deus. Eu li o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus escreveu ontem e hoje, né? Me tocou no coração algumas coisas ali escritas. Exemplo, Jesus ensinando o Evangelho, pregando o Evangelho, curando os enfermos, expulsando os demônios. E no capítulo 8, Mateus, inspirado pelo Espírito Santo, fala que, como Isaías escreveu, ele levou sobre si as nossas enfermidades e também as nossas dores. Enfermidade da alma. Quantas pessoas doentes da alma, com problemas seríssimos, com depressão, com ansiedade, com tristeza, com excesso de tristeza, doenças da alma. Jesus levou isso também. E doenças físicas também. Então, leiam a palavra de Deus, meus irmãos. Leiam Isaías 53, releiam, leiam na sua casa, no seu trabalho, numa fila do banco. Ouça a palavra de Deus e creia nela, creia. Eu vou me ajoelhar, nós vamos orar. 2 textos que me encheu o coração. Também, ali está escrito no Evangelho de Mateus que um pai de um menino chega pedindo, intercedendo para que aquele menino fosse curado, porque ele era possesso. E, ora, aquele demônio deixava ele mudo, jogava na água, jogava no fogo, e o pai está desesperado. Junto com os discípulos não conseguem expulsar, não conseguem curar. E Jesus pede para que o menino venha até ele. E Jesus fala, com uma palavra Jesus cura. Aquele menino é liberto. O que me chama a atenção é que os discípulos ficam admirados e perguntam para Jesus, mas como? Por que não conseguimos expulsar? Jesus responde, só através de oração que é possível expulsar os demônios. Só através de oração, meu irmão, que você consegue vencer os obstáculos, os desafios, as lutas, as tempestades, as doenças, os problemas financeiros. Querido Pai, querido Deus, querido Senhor, nós queremos te louvar por mais essa noite de poder ajoelhar diante do estrado dos seus pés, diante da majestade, diante do teu poderio, da tua glória, da tua graça, da tua bondade, do teu amor, da tua compaixão, no nome de Jesus Cristo, o nome que é sobre todos os nomes, Pai, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Nós estamos fazendo o Senhor agora nosso refúgio, nossa fortaleza. O Senhor é a nossa habitação, nosso lar. De geração em geração o Senhor é Deus. Antes que os montes, antes que a terra e o mundo existisse, Tu és Deus. Nos céus e na terra e debaixo, Senhor. E nós reconhecemos a sua soberania. Reconhecemos que o Senhor está no controle de tudo, de todos. O Senhor reina, Senhor. Mas reconhecemos também, Senhor, que o Senhor corrige o filho que ama,
O Senhor disciplina, Senhor. Meu Deus, nós estamos, Senhor Deus, rogando que o Senhor seja visitando o teu povo, os teus filhos. Lemos agora a tua palavra que o Senhor é Pai, que o Senhor é Deus. Lemos agora a tua palavra, que o Senhor é um Deus misericordioso. E nós precisamos mesmo, Senhor, da tua intervenção, do teu toque, do teu milagre. Lembramos, meu Deus, do irmão Luiz, internado no hospital, aguardando a cirurgia. Senhor, sabemos que a tua hora, o teu kairós, sabemos que há tudo, há um tempo determinado. E nós colocamos, Senhor Deus, o coração do irmão Luiz, talvez, Senhor, um pouco preocupado, talvez um pouco ansioso. E não é por menos, meu Pai, mas que o Senhor esteja acalmando o coração dele, acalmando a alma dele, sossegando, trazendo tranquilidade, a paz que excede todo o entendimento. Abençoa os médicos, abençoe, Senhor Deus, os remédios, abençoe essa cirurgia, curando eles, Senhor Jesus. Porque tu levou sobre a cruz todas as enfermidades, todas as doenças. O Senhor levou sobre si, meu Jesus. Pelas suas pisaduras, declaramos o Luiz sarado, curado. Declaramos, Senhor Deus, as tuas visitas naquele hospital, aquelas pessoas que ele intercedeu, pediu ontem. Eu não sei qual é o problema, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece. Senhor, lembramos dos hospitais da nossa cidade, da região, do Brasil. Nós oramos em favor, Senhor, mesmo, que seja repreendido esta enfermidade maligna e outras enfermidades, Senhor. Ah, meu Deus, nós oramos em favor dos médicos, te agradecendo, Senhor, pela dedicação, o esmero, pelo trabalho, mas renova as forças dos médicos, Senhor, de todos que estão envolvidos na administração de um hospital. Senhor, nós oramos em favor do nosso país, a nossa pátria amada. Pai, só o Senhor para fazer mais que pedimos ou pensamos. Pai, nós oramos para que o Senhor esteja fazendo algo na vida, Senhor, dos líderes do nosso Brasil, seja o presidente, seja os ministros, seja os deputados, senadores, os prefeitos, os governadores. Senhor, tu podes, meu Deus, colocar no coração desses irmãos, dessas pessoas que venham ter compaixão, convertê-los a Ti, Jesus, movido pelo poder do Espírito Santo. Senhor, os desempregados, oramos para que o Senhor abra a porta do trabalho daquele pai de família aflito com muitos filhos, que tem que pagar o aluguel, que tem que comprar um leite, mas não tem recurso. Senhor, os menos favorecidos, Senhor, os que estão sofrendo, são centenas, milhares de pessoas. Mas o Evangelho é boa notícia, boa nova. O Senhor é o Deus que se preocupa, o Deus que peleja. Senhor, a Tua palavra diz que os leões passam necessidade, os filhos de leãozinhos, fome, mas os que esperam o Senhor, bem nenhum lhe falta. Oh, meu Deus, oramos em favor dos irmãos que estão nas suas casas, Senhor, desejosos em congregar, com saudade do templo, mas não podem vir, Senhor. Oramos que o Seu consolo esteja sobre os irmãos, que o Seu conforto. Oramos para que o Senhor esteja mesmo visitando eles poderosamente, sobrenaturalmente, Senhor, fortalecendo o espírito de cada irmão, de cada irmã. Tem irmãos, Senhor, que residem sozinhos. Tem irmãos de idade, meu Deus. Oramos que o Senhor protege, oramos que o Senhor guarde, oramos que o Senhor visite, lembramos, Senhor Jesus. Oh, meu Deus, nós estamos orando em favor, Senhor, daqueles que estão na missão. São tantos missionários, aqui no Brasil, fora do Brasil, pela Jocum, pela Portas Abertas. Nós oramos para que o Senhor esteja levantando recursos, colocando na mão desses homens, para que, Senhor, um calçado, uma roupa não falta para os teus filhos. Senhor, converte o coração dos ricos nessa cidade, nesse Brasil, converte o coração dos ricos, Senhor. É possível, Senhor.
Eu estou inconformado de ver aquele homem pagar mais de 40 milhões numa moeda de ouro. E quantas pessoas sofrendo, Senhor. Oh, meu Deus, visita, Senhor. Tu conheces cada homem, cada empresário. Tu conheces e sabes, Senhor. Nessa noite eu peço, Senhor, que o Senhor abençoe a tua igreja. É verdade isso que o nosso irmão falou. A tua igreja é triunfante, é vitoriosa. A tua igreja é mais que vencedora, é feliz, é abençoada, porque tem a tua graça maravilhosa. Então que sejamos vivendo assim, Senhor. Vivendo com a cabeça erguida. Vivendo, Senhor Deus, mesmo cheio do teu Espírito. Senhor, vivendo, crendo na tua palavra. Senhor, nos levanta. Nos faz, Senhor Deus, pessoas mesmo, Jesus, fortes em Ti, animadas em Ti, vivas em Ti, Senhor. Toda tristeza eu quero repreender e rejeitar. Em nome de Jesus, lembro da mãe da Lana, a Lana, Senhor, a sua alma, visita ela, Senhor, fortalecendo ela, renovando. A dona Miriam, lembro do Renan, abençoa a vida do Renan, Senhor. Meu Deus, renovando as forças. Às vezes nós trabalhamos tanto, às vezes nós corremos tanto, às vezes a gente fica, Senhor, sobrecarregado, exausto, fatigado, Senhor. Mas que espera o Senhor, renovarão as forças, correm, não se cansam, caminham, não se fadigam. Senhor Jesus, Senhor Jesus, os meus irmãos aqui, Senhor, estão comigo orando. Meu Deus do céu, usa a vida do nosso irmão Tiago uma vez mais, com a tua palavra. Usa, Senhor. Senhor, nós lembramos dos irmãos que estão lá no Paraná e Londrina, irmãos que estão lá em São Paulo, lá no Rio Grande do Sul. Abençoe, Senhor, seus familiares, abençoe suas vidas, o seu coração. Renova a esperança, Senhor. Renova a esperança dos teus filhos, Senhor. Que os teus filhos venham olhar para o alto, de onde vem o socorro. Que os teus filhos estejam mesmo, Senhor, crendo em Ti, Senhor. Aumenta a fé, multiplica a nossa fé, Senhor, para vivermos esses dias difíceis. Meu Deus, eu te peço essas bênçãos. Obrigado pelo vida do nosso pastor. Obrigado pela vida da irmã Eliane. Ainda hoje de manhã ministrando tua palavra. Senhor, continua usando a vida deles para a tua glória, com sabedoria, com graça. Senhor, os filhos. Oh, meu Jesus, continua mesmo multiplicando as forças, Senhor. Oh, Senhor Jesus, clamamos a Ti. Porque só no Senhor nós encontramos alento. Só no Senhor nós encontramos, Senhor, a paz verdadeira. Louvado sejas Tu, Senhor. Nos abraça, Senhor, como Tu abraçaste aquela anciã. Senhor, é a minha oração, meu pedido, para a glória do Teu nome, Jesus. Com ações de graça, porque no Senhor nós somos vitoriosos, felizes, vencedores, triunfantes, conquistadores. No Senhor, ó Jesus, com o Senhor nós soltamos muralhas, destruímos exércitos. Louvado seja o Teu nome. Graças Te damos. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Mateus. Vamos ler Mateus, Isaías também. O Renato falou todos os livros aqui que a gente vai ler. Mateus capítulo 22, a partir do versículo 1. Evangelho segundo Mateus, capítulo 22, versículo 1. Nós estaremos lendo na versão NAA, Nova Almeida Atualizada, se você tem essa versão. Pode ler. A parábola da festa de casamento. Parábola das bodas. De novo, Jesus lhes falou por parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei, que preparou uma festa de casamento para o seu filho.
enviou os seus servos a chamar os convidados para a festa. Mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos, dizendo: digam aos convidados: eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e animais da engorda já foram abatidos, e tudo está pronto. Venham para a festa. Mas os convidados não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. Outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou furioso e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade deles. Então disse aos seus servos: a festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. Vão, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver o que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então o rei ordenou aos serventes: amarrem os pés e as mãos dele e atirem-no para fora. Nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Essa parábola e as duas últimas parábolas antes dessa foram parábolas endereçadas a líderes religiosos, aos sacerdotes, aos fariseus do judaísmo. Não era para a multidão toda, pois a boa parte da multidão considerava Jesus como um líder, como um profeta, como um Messias. Já reconheciam que Jesus era o Filho de Deus. Mas boa parte dos fariseus, dos sacerdotes, dos líderes, brigavam constantemente com Jesus e não acreditavam e não se curvavam diante da divindade de Cristo. Então Jesus fala para essa elite sacerdotal, religiosa, que está rejeitando a sua pessoa. No verso 1 nós vemos: de novo Jesus lhes falou por parábolas. É incrível como Jesus se preocupa em se tornar entendido, facilmente entendido pela população, pelo povo, pelas pessoas simples, não apenas pelos líderes, pelos letrados, pelos sacerdotes, pelos intelectuais. Mas Jesus fala de uma maneira simples, ele fala através de parábolas. Os profissionais do marketing e da comunicação dizem que quando uma ideia não é apreendida corretamente pelo público, a culpa é do locutor, a culpa é do comunicador. E Jesus, ele fala para ser compreendido. E aí ele fala dessa maneira simples. É uma palavra que ao mesmo tempo é poderosa para atingir o coração desses líderes e simples ao mesmo tempo para falar com o povo, com a massa. E é incrível como a gente vê Deus se inclinando do alto do seu trono para falar com esse povo. Um Deus que do alto da sua glória vem até nós, até a nossa ignorância e resolve falar conosco. É incrível como ele fala a língua dos homens. Deus falou na língua dos homens. No versículo 2, nós vemos que o reino dos céus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho. Toda essa parábola aqui tem semelhança com alguma coisa. A parábola, cada personagem dessa parábola está se referindo a um outro personagem. E toda essa parábola está dizendo que o reino dos céus funciona dessa maneira. É semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho. O personagem central dessa história é o rei, que é Deus.
Por que ele é o personagem central? Primeiro porque ele está querendo que o povo reconheça o seu filho como Deus, como rei, como Messias. E os judeus têm dificuldade em reconhecer isso. Mas chegará um tempo em que todos reconhecerão como rei. No livro de Isaías, no capítulo 24, no versículo 23, diz: a lua se envergonhará e o sol se confundirá, quando o Senhor dos exércitos reinar no monte Sião e em Jerusalém. Perante os seus anciãos haverá glória. Todo mundo vai ver, todo mundo vai confessar que ele é o rei. Esse casamento tem um objetivo, essa festa de casamento que o rei dá para o seu filho, tem o objetivo de celebrar a união do seu filho, de celebrar a união de Cristo com a igreja. Nós éramos pecadores, estávamos imersos nos nossos delitos e pecados, afastados de Deus. E somente através da cruz de Cristo é que houve reconciliação entre o homem e Deus. Somente Cristo pôde unir novamente Deus com a humanidade. No livro de 2 Coríntios, na carta aos 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19 diz: Pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Então essa festa é para celebrar essa reconciliação entre Deus e o homem. O casamento é essa união mística de Cristo com a igreja. Nós somos cristãos reformados, protestantes, calvinistas, e a obra de Calvino, em sua maior parte, fala sobre essa união mística do homem com a igreja. Se você ainda não leu as Institutas, eu indico que você leia, para você entender essa união mística de Cristo com a igreja. E essa festa que o rei está propondo é uma festa gloriosa em honra a esse casamento maravilhoso. Este é o Evangelho. É essa manifestação, essa festa gloriosa em honra a esse casamento maravilhoso entre o noivo e a noiva, entre Cristo e a igreja. A igreja é a noiva. E não é qualquer noiva, é a noiva de Cristo. Portanto, ai daquele que trata a noiva como se fosse uma prostituta. Você, líder, pastor, se você está tratando a comunidade de Cristo, a noiva de Cristo, o corpo de Cristo aqui na terra, como uma prostituta, vendendo a palavra, ai de ti. Mas, ao mesmo tempo, ai da prostituta que se disfarça de noiva. Tem muita prostituta dizendo que é noiva, muita gente infiltrada no meio do arraial dos crentes, se passando por noiva, mas não é noiva. E a gente consegue identificar facilmente quem é noiva e quem é prostituta. A noiva serve o noivo incondicionalmente. Não impõe condição nenhuma, enquanto a prostituta impõe condições. A noiva deseja morar para sempre com o noivo. A prostituta passa apenas um momento. A noiva deseja o noivo por quem ele é. E a prostituta deseja o noivo pelo aquilo que ele tem. Parece forte essa comparação. Mas se você não é noiva, se você não está adorando Cristo por quem ele é e sim por quem ele tem, aí dá para comparar. Aí essa comparação não fica tão forte assim. No versículo 3 nós vimos: enviou os seus servos a chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. Os judeus, como nação, são esses convidados originais para essa festa. Primeiramente, Deus resolveu fazer uma aliança com o povo judeu, através de Abraão. E esses são os convidados originais. E esses convidados estão sendo convidados há muito tempo pelos profetas. Os profetas já estão anunciando essas bodas, essas festas, há muito tempo para os judeus. E a hora que chegou a hora da festa, os judeus declinaram o convite. Chegou o dia da festa e eles não quiseram ir. Foi um momento de infidelidade e de desobediência ao rei. A partir do momento que eles declinam o convite para ir a essa festa, eles estão abertamente declarando que são inimigos do rei, que têm aversão ao filho do rei, ao príncipe que vai ser festejado nessa ocasião.
eles repulsam esse banquete real. E ao mesmo tempo que eles repulsam esse convite, além disso, eles ainda desprezam os mensageiros, matam os mensageiros, maltratam os mensageiros. Quem são os mensageiros? São os servos de Cristo, são os seus discípulos, os apóstolos aqui mais próximos nessa história. Mas também pode se estender essa comparação dessa parábola até hoje, a história da igreja hoje. Então nós somos esses servos, esses discípulos que estão convidando as pessoas para essa festa. E recusar o convite de uma pessoa comum é uma coisa, mas recusar o convite do rei é um pouco mais sério do que recusar um convite de uma pessoa comum. Se eu caso e convido uma pessoa e ela não vai, não tem tantas implicações assim. Mas se o rei te convida e você não vai, é diferente. Porque o rei não apenas convida, esse convite é um comando, é um mandamento. E desobedecer esse rei, desobedecer esse comando, esse convite, é um perigo. E esses convidados originais estão assumindo o risco desse declínio, desse convite. Eles sabem do risco que estão correndo, porque eles estão lidando com o rei. E quando o rei convida, e você não aceita o convite, é um ato de desobediência. No versículo 4 nós vemos: enviou ainda outros servos dizendo: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e animais da engorda já foram abatidos, e tudo está pronto. Venham para a festa. Olha a paciência do rei, né? Ele já tinha convidado, já tinha falado pelos profetas, tinha anunciado muito antes essa festa. Depois, quando chegou o momento da festa, ele manda os servos convidarem de novo. Os convidados rejeitam o convite, ele manda os servos de novo. Mais uma vez, dá mais uma chance para esse povo. E agora não tem desculpa mais, porque eles foram avisados pelos profetas, foram avisados agora pelos apóstolos. E mesmo assim negaram o convite mais uma vez. Portanto, eles estão indesculpáveis. Ninguém que vai estar de fora dessa festa pode dizer: eu não sabia. Eu não sabia desse convite, eu não sabia da importância dessa festa, eu não sabia o que essa festa significava. Nenhum ser humano vai poder dar essa desculpa no último dia, no grande dia. Nenhum ser humano vai poder chegar diante de Deus e falar: eu não sabia. Todos são indesculpáveis. Gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias agora no livro de Romanos. Nós vamos ver esse texto. Romanos 1. Romanos 1. O ser humano indesculpável diante desse convite. Romanos 1, capítulo 1, versículo 19. Romanos, capítulo 1, versículo 19. Romanos 1, 19. Diz assim: pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder, a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis, porque, tendo todo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza, pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Nenhum ser humano vai chegar diante de Deus no grande dia final e vai poder dizer: eu não sabia.
todos estão indesculpáveis, porque ele se manifestou a cada um, através da criação, através da sua palavra, através do seu Filho Jesus. Por que eles recusaram esse convite aqui, nessa ocasião? Será que pode ter sido um problema na comunicação da mensagem que os servos passaram? Será que o problema foi o convite? E aí os servos, ao invés de atrair esse povo, acabou repelindo o povo? Pode ser. Pode ser também, a gente tem que jogar com essa possibilidade. Talvez nós estamos falhando em passar essa mensagem, em fazer esse convite, em convidar as pessoas para as bodas do Cordeiro. Às vezes Deus vai chamar outras pessoas, outros servos, depois, em outra ocasião, para pregar de novo, para chamar de novo, para falar do Evangelho de novo para essas pessoas, porque às vezes o problema foi no mensageiro. O problema nunca é o rei, o problema nunca é o príncipe, o problema nunca é o noivo. O problema não é o conteúdo da palavra, o problema pode ser quem escuta ou quem fala sobre essa palavra. Então nós temos que fazer uma autoanálise, uma autocrítica para ver se nós estamos pregando essa mensagem corretamente, se nós estamos fazendo esse convite da maneira correta. E como saber disso? Lendo a palavra. Você não pode fazer um convite errado. Você convida a pessoa errada, ela vai no endereço errado, ela vai no horário errado, ela vai na festa errada. Para que não haja erro, nós temos que estar firmados nessa palavra e pregando essa palavra sem erro. Nós não podemos anunciar essa palavra errado. Olha o que pode acontecer se a gente anunciar essa palavra errado. Apocalipse 22. Apocalipse 22, última página da sua Bíblia aí, se não tiver mais nenhum comentário aí depois dela. Última página da sua Bíblia, Apocalipse 22, no versículo 18 e 19. É a conclusão do livro. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas nesse livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem Senhor Jesus. Aí daquele que tira ou que acrescenta alguma mensagem a esta palavra santa. Então tome cuidado. Você pode ser o primeiro servo que foi e talvez tenha dado a mensagem errada. Às vezes pode até morrer por isso, né? Porque eles mataram os servos. Mais para frente o texto diz, digam aos convidados, eis que já preparei o banquete. Os apóstolos e os discípulos depois foram pelo mundo todo, mas inicialmente eles passaram essa mensagem aos convidados originais, aos judeus. Mais para frente diz, eis que já preparei o banquete. A preparação dessa festa se finda em Cristo. Essa festa está sendo anunciada desde a criação. E ela termina, a preparação dessa festa termina em Cristo. E logo depois aqui dessas palavras, poucos dias depois, Cristo conclui essa missão. E através dessa missão, que é a cruz, nós nos reconciliamos com Deus através dele e há um casamento, uma união mística entre nós e Cristo. Mais para frente o texto diz, os meus bois e animais da engorda foram abatidos. Quem preparou esses bois, esses animais cevados, gordos, animais prontos para o abate? Quem que preparou isso? O rei. Essa festa já está preparada. Os convidados não precisam levar nada. Não é festa americana, que os homens levam salgadinho, as mulheres levam refrigerante ou vice-versa. Não é um churrasco na casa de um amigo que um leva 1 quilo de carne, o outro leva 1 quilo de linguiça. Essas bodas, essas festas, o rei prepara tudo. O convidado não precisa entrar com nada, é tudo de graça. É tudo de graça. Mais uma vez, fazendo uma comparação ao mundo executivo, corporativo, ao marketing.
o pessoal do mundo corporativo diz que não existe almoço grátis. É porque eles não conhecem o Evangelho. No Evangelho, o almoço é grátis. No Evangelho, a festa é gratuita. No Evangelho, nós não precisamos entrar com nada. Não há nada que a gente possa fazer para que o rei se agrade mais. O rei só vai se agradar simplesmente pela nossa presença nessa festa. A gente não precisa levar nem presente. Ó, que festa boa! A gente não precisa gastar com nada. É tudo de graça. É tudo pela graça, não de graça, né? Porque Jesus teve que fazer o sacrifício. Então não é de graça, porque Jesus fez o sacrifício. Mas é pela graça, nós não precisamos levar nada. E essa comida, essa festa, indica a participação nos propósitos de Deus. Quem nega essa comida, nega participar dos propósitos de Deus. A partir do momento que você aceita esse convite, que você participa dessa refeição, você está dentro dos propósitos de Deus. E quem declina esse convite não quer participar desses propósitos. Quem não aceita esse convite, está dizendo claramente, eu não quero participar dessa mesa. Não quero comer com você, porque isso aqui não tem nada a ver comigo. Mas o rei diz, olha mais para frente no versículo, venham para a festa. A resposta positiva a esse convite, essa comida que é servida nesse banquete é a única comida que mata a fome do ser humano, que sacia esse vazio que tem na alma do ser humano. É somente através desse banquete que é servido nessa festa. Portanto, não despreze o convite. Se você desprezar o convite, você está desprezando o noivo. Você está dizendo na cara do noivo que você está desprezando o noivo. O texto que o Renato falou, Isaías 53. Vamos abrir lá? Vale a pena a gente ler esse texto. Isaías 53. Isaías 53. Do versículo 3 ao versículo 11. Isaías 53, 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Está falando de Jesus. É a profecia messiânica de Isaías. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado. E dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado. E a sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte. Embora não tivesse feito injustiça, e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, como seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Se você não aceita o convite, você está desprezando o Cristo. Você está desprezando o noivo. Olha a seriedade daquele que ouve essa palavra e não aceita. No versículo 5, mas os convidados não se importaram, e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. O coração deles não estava voltado para as coisas do reino. O coração desse povo que rejeita esse convite estava voltado para as coisas humanas, mundanas.
Fizeram pouco caso do filho do rei. Fizeram pouco caso do filho do próprio rei. Desprezaram o espírito da graça. Esse pode ser o perdão sem pecado. Esse pode ser a blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse desprezo ao Espírito da graça. Esse pecado do orgulho. Esse talvez seja o maior pecado do ser humano. E alguns teólogos dizem que esse pode ser o pecado sem perdão. Esse desprezo pelo Espírito da graça. Eles desprezaram o caminho e seguiram os seus próprios caminhos. E só existe um caminho. Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro caminho para você chegar a Deus. Não tem outra festa para você celebrar as bodas do Cordeiro. É só essa. É só essa. A festa do Cordeiro. A festa de Jesus com a sua noiva, conosco, a igreja. E se você desprezar esse caminho, não existe outro. Só existe um caminho. Romanos 1:24. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do próprio coração. É o que nós acabamos de ler. Quem despreza esse caminho, Deus entrega as suas próprias concupiscências do seu coração. E eles estarão perdidos. Para se salvar, o homem precisa de Cristo. Mas para se perder, basta ele seguir seu próprio coração. Para ele se perder, para ele ir para o inferno, basta ele seguir o próprio conselho do coração. Basta que ele despreze essa mensagem. Não precisa Deus efetivamente pegar esse infeliz e jogar ele no lago de fogo. Ele mesmo, como diz os mais jovens aí, vão saber do meme que tem aí na internet, né? Eu não preciso de ninguém para fazer besteira comigo. Eu sozinho boto minha vida em perigo. Pego dinheiro de agiota sem ter R$1 no bolso. Esse é o meme que tem aí, não é? É isso que esses caras fazem. Eles colocam a sua própria vida em perigo, rejeitando o convite, rejeitando o caminho. Deus o entrega aos desejos do seu próprio coração. E através disso eles se perdem sozinhos. Olha a comparação que esse texto faz. Deus vem e fala: os meus bois e os meus animais da engorda. E o homem vem e fala: o meu negócio, o meu campo. Deus está entregando algo divino. E o homem está falando: não, eu quero o que é meu aqui. Não quero nada que vem de ti. Eu quero seguir meu próprio caminho, meu próprio negócio, o meu próprio campo. Olha esse paradoxo. Deus vem e fala: os meus bois eu entrego a ti. As minhas dádivas eu entrego a ti. O meu filho eu entrego a ti. E aí vem o ser humano como resposta e diz: eu não quero, eu quero seguir meu próprio caminho. Eu quero os meus campos, os meus negócios, não o seu negócio. Homens carnais vivem recheados de coisas carnais. Eles amam coisas carnais. O seu coração clama por coisas carnais. Homens espirituais só são saciados através de coisas espirituais. E esses homens carnais fazem pouco caso dessas coisas espirituais. E fazem pouco caso do noivo. Como eu disse na última pregação que eu fiz aqui, esses homens não suportariam essa festa. Nessa festa, tem gente redimida, justificada, que está louvando e adorando o Senhor e cantando para Ele. Esse tipo de gente não suporta essas músicas. Esse tipo de gente que rejeita a palavra não suporta ver esse povo adorando o rei. Essa festa, os convidados vão estar celebrando o rei, celebrando o príncipe. Esse tipo de gente não suporta isso. Isso está muito distante da realidade deles. Essa palavra que nós estamos falando aqui está muito distante da realidade do mundo. Ninguém quer saber de Deus, ninguém quer saber das coisas espirituais, ninguém quer saber da Bíblia, ninguém quer saber de Cristo. Para que eles vão querer entrar nessa festa? Você não precisa ficar com pena deles. Poxa vida, mas por que Deus não vai deixar esse cara aqui ir para o céu? Por que esse cara aqui não pode ir para o céu igual eu vou? Esse cara não quer ir. O céu para ele é uma mentira, o céu para ele é uma loucura, o céu para ele é uma fábula. O céu para ele não existe. O céu para ele não faz sentido. Eles não suportariam uma festa cheia de louvor ao noivo.
Olha o que o Spurgeon diz. Eu estava lendo um livro de Spurgeon esses dias, e olha o que ele diz sobre esse caso. Eu fiz questão de copiar o texto aqui, é pequenininho. O espetáculo mais lamentável do mundo é um coração que recusa a misericórdia de Deus. A rejeição, muitas vezes, é a comprovação da doutrina da devassidão humana total. Não sei qual adjetivo poderia ser suficientemente forte para descrever a devassidão humana quando percebo que a humanidade recusa Deus sobre o seu mais amável aspecto. Eles não estão recusando a ira de Deus aqui. Eles não estão recusando a justiça de Deus. Eles não estão olhando para Deus e falando, a sua justiça é muito dura, a sua palavra é muito dura. Nessa festa aqui, eles estão recusando a própria festa, eles estão recusando a alegria, eles estão recusando a salvação que há em Cristo Jesus. Não é a parte difícil de engolir que eles não estão conseguindo engolir. É a parte fácil que eles não estão conseguindo engolir, eles não querem. E ele continua. Percebo que a humanidade recusa Deus sobre o seu aspecto mais amável. Deus, na grandiosidade do seu amor. Deus, sem poupar o seu próprio filho. Se os homens se afastassem de Deus somente por causa da sua ira, ainda poderia entender. Caso se afastassem de Deus por motivo de juízo divino, ainda entenderia. Mas odiarem a Deus a ponto de recusar a salvação, recusarem o perdão por meio do precioso sangue de Cristo, preferirem ser condenados a se reconciliar com Deus, isso mostra quanto o coração deles está desesperadamente corrompido e mal intencionado. A rejeição da cruz é a prova mais clara de um coração arruinado. Eles não estão rejeitando a parte difícil, a ira, o juízo de Deus. Eles estão rejeitando a salvação, o perdão e a graça de Deus. Isso acontecia só lá, nesses convidados originais? Não. Até hoje, o ser humano ainda recusa esse convite à graça, esse convite ao perdão, esse convite à salvação. No versículo 6, outros agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Isso sempre existiu no meio da igreja. O sangue dos mártires é a semente da igreja. O sangue dos mártires está espalhado por todo canto. Os assassinos dos mensageiros, ao matarem, eles declaram: nós desafiamos você, rei. Porque é o rei que manda esses mensageiros. E quando eles matam o mensageiro, é um sinal de desafio ao próprio rei. Eles estão dizendo que eles não querem o filho. Eles não querem que o filho reine sobre eles. E por causa dessa rebelião, eles matam os mensageiros. Eles imaginam o que vai acontecer, né? Ninguém mata o mensageiro do rei e fica impune. No versículo 7, o rei ficou furioso e, enviando suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade deles. Ninguém afronta o rei e fica impune. Não ache que essas pessoas que estão afrontando o evangelho, afrontando a Cristo, vão ficar impunes, porque não vão. Às vezes nós estamos amando gente que Deus está odiando. A gente ama, às vezes, gente que Deus odeia. Deus odeia? Salmo 5:5, odeia todos os que praticam a iniquidade. Diante de um rei, não pode haver indiferença. Ninguém fica indiferente diante de um rei. Ou você se curva diante do rei, igual Maria fez, o pastor Fábio pregou aqui na Páscoa, em João 20. João 20, no versículo 16, 17, Maria se joga diante dos pés de Jesus e não deixa nem ele passar. Então, diante do rei, ou você se curva, ou você é destruído. Ninguém encara o rei. Ninguém olha nos olhos do rei. Ou você se curva diante do rei, ou você será destruído. E isso é a mensagem. Não sou eu que estou falando, hein? Não mata o mensageiro, não. É a palavra que é dura, sim. Eu não posso aliviar ela. Acabamos de ler lá em Apocalipse. Não posso tirar nada dela aqui para aliviar ela, não. Diante de um rei, não pode haver indiferença. Ou você se curva, ou você é destruído. Versículo 8 e 9. Então disse aos seus servos: a festa está pronta, mas os convidados não eram dignos.
Vão, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. A festa está pronta. A festa não foi cancelada porque os convidados não quiseram. O rei não mandou recolher os talheres, a comida, o boi, o churrasco que estava lá, porque simplesmente os convidados iniciais não quiseram. A festa continua. A festa continua. Apesar do declínio do convite por parte dos convidados originais, mesmo o rei irado, o que o rei irado faz? Olha a misericórdia desse rei. Ele está virado, furioso. E mesmo assim, ele estende esse convite a todos. Agora, não mais apenas os convidados originais vão ser convidados para essa festa. Agora, esse convite é estendido a toda a humanidade. Os convidados não eram dignos. Quem que é digno desse banquete? Ninguém. Ninguém é digno. Não há um justo sequer. Esse versículo tem 3 vezes na Bíblia. Salmo 14, 53 e Romanos 3. Vamos ler Romanos 3. Os convidados não eram dignos. Será que nós, gentios, somos dignos, já que os judeus não eram? Paulo responde. Romanos 3, 10 a 12. Romanos capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há um sequer. Deixa sua Bíblia aberta aí em Romanos. Se não existe a maneira de nós, por nós mesmos, sermos dignos dessa festa, nem com presente. Pode ver que nenhum levou presente aqui. Até porque o rei mandou convidar aqueles que estavam nas encruzilhadas dos caminhos. Pegou o cara de calça curta. Pegou despreparado. Ninguém estava com presente preparado para essa festa, porque eles não eram convidados originais. Então não há nada que você possa fazer que vai te fazer digno dessa festa. Os convidados não eram dignos. E como que a gente faz para participar dessa festa? O próprio Paulo explica um pouquinho mais para frente. No versículo 22. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. É aqui, ó. É através de Cristo que a gente se torna digno para entrar nessa festa. Somente através da justificação de Cristo, do sangue de Cristo que nos justificou, o sangue que foi vertido naquela cruz, a morte vicária, substitutiva de Cristo na cruz por nós, é que nos faz dignos dessa festa. Vão, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidem a todos que vocês encontrarem. A ordem é para os servos, para os discípulos, para nós. Ide, para onde? Para todo lugar, pelo caminho, para as encruzilhadas das esquinas, por todo o mundo. Para quem que vocês vão pregar? Para quem que vocês vão convidar? Para todos, para gente de toda raça, de toda tribo, de toda língua, de toda nação. A mensagem desprezada pelos judeus agora é acolhida pelos gentios. A mensagem que os convidados originais, o convite que os convidados originais declinaram, agora é aceito por nós, pelos gentios, por gente de toda a terra. No versículo 10, e saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou cheia. Mais uma vez eu pergunto, para quem que era esse convite? Para todo tipo de gente, para pecadores, para prostitutas, para drogados, para homossexuais, para bêbados, para mentirosos, para adúlteros. Do mesmo jeito que eu disse antes, que a gente às vezes está amando gente que Deus odeia, às vezes a gente está odiando gente que Deus ama. E Ele ama esse tipo de gente aqui também.
O pecado que eu e você temos não é pior nem melhor do que o pecado da prostituta, do mendigo que usa droga na rua, do ladrão que rouba. A consequência desse pecado é diferente, obviamente. Mas é pecado é pecado diante de Deus. E para quem é essa mensagem? Para bons e maus, o texto diz. Então você não tem que ficar classificando, ó, esse vale a pena pregar, para esse não vale a pena pregar. Esse aqui nunca vai sair dessa vida, esse aqui vale a pena, esse não vale. Isso não cabe a nós. A mensagem tem que ser espalhada por todo o caminho, pelas encruzilhadas dos caminhos, para todos, para bons e maus. Para aqueles que você considera digno e que não são, e para aqueles que você não considera. O sucesso dessa festa para o noivo é ver essa festa cheia. Por isso que ele convida todo mundo. O noivo se alegra com a multidão. Não importa se são mendigos sem presente. Não importa se é gente que não é importante. O noivo quer ver a festa cheia. Não importa se são pessoas miseráveis. Não precisa nem ter a roupa certa. Não precisa levar consigo a roupa certa. Não precisa ter dinheiro para comprar a roupa certa. Por quê? Porque a roupa certa é dada na entrada da festa. Mais para frente aqui a gente vai ver que tinha um engraçadinho lá que entrou sem a roupa certa. Então quer dizer que os outros estavam com a roupa certa. Que roupa é essa? As vestes nupciais. São as vestes da justificação. Ninguém entra nessa festa sem estar justificado por Cristo. E essa veste é dada na entrada, porque eles estavam no caminho, eles não tinham como ter a veste correta. Eles estavam espalhados pelo caminho. Então eles foram para essa festa com a roupa do corpo. E chegou lá na festa, o rei distribui a veste certa. Fazendo uma alusão ao que Cristo faz conosco. Nós não somos dignos, mas Ele nos torna digno. Ele verte sobre nós o seu sangue. E a partir do seu sangue nós temos os nossos pecados perdoados e somos tornados justos, justificados. A sala do banquete agora está cheia de convidados. Aleluia. O rei agora está satisfeito, porque o príncipe foi honrado. Essa é a satisfação de Deus, ver o seu filho honrado. E a festa está cheia. Os miseráveis que antes não tinham nada, agora estão se fartando dessa festa. Os miseráveis que antes estavam espalhados pelo caminho perdidos, agora estão no meio dessa festa, no meio desse banquete maravilhoso. Olha que coisa linda. Honrando o noivo. Aleluia. A sala ficou cheia. Hebreus 3:15. Se você não quiser abrir, eu vou ler para você. Hebreus 3:15. Como se diz, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como não foi na rebelião. Eles não endureceram o coração e foram à festa. E agora a festa está cheia. Versículo 11. Mas quando o rei entrou para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. Quando o rei entra, meu amigo, é o ápice da festa. Todo mundo está ali para celebrar o noivo, para celebrar o príncipe, para celebrar o casamento do noivo, mas a hora que o rei entra, a atenção vai toda para o rei. Como eu disse antes, o rei é o personagem principal dessa festa, desse casamento. A presença do convidado foi tolerada até um certo momento. Ele estava ali, mas a hora que o rei entra, nada escapa do olho do rei. Nada escapa aos olhos do rei. O rei entrou para ver. E o que o rei viu? Que ele não estava vestido com as vestes de núpcia. O que essas vestes representam? Representam o que é indispensável para um cristão. Não adianta você comer no meio dos convidados. Provavelmente esse cara já tinha até comido ali na festa. Não adianta você estar ali junto no meio dos convidados, se você estiver com a veste errada. Você pode até estar misturado no meio deles, mas você está fora da comunhão. Os homens sem essas vestes corretas da justificação não podem ter comunhão com Deus. Esse cara que estava sem as vestes, por que ele foi? Você já parou para pensar? Por que esse cara foi sem a roupa? Será que ele era um pobre coitado? Não, todos eram pobres coitados, ninguém tinha a roupa. A roupa foi dada lá na frente da festa, ele recusou essa roupa. Esse cara é um insolente.
Ele recusou essa roupa na entrada da festa. Ele está desafiando a autoridade do rei ao entrar na festa sem a roupa certa. Ele desafia o poder e a majestade do rei. Esse cara é um insolente. Esse cara é pior do que o convidado original que recusou o convite. Porque ele professou a aceitar o convite do rei, ele disse que aceitava, mas na verdade não aceitou. Ele foi para insultar o rei diante da sua cara. Foi para insultar o rei diante da face do rei. Ele não colocou as vestes, porque se ele tivesse colocado as vestes, ele estaria honrando o rei. E ele não queria honrar o rei. Isso acontece no meio da nossa igreja, no meio do nosso arraial. Gente que finge ser cristão, mas que não é. E os traidores desse rei têm muito a temer. Porque o rei detecta de longe a falta dessas vestes. De longe. E ninguém, digo mais uma vez, ninguém fica impune diante da desobediência ao rei. O que acontece com esse cara? Versículo 12. E perguntando-lhe, amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? Ele emudeceu. Olha a resposta dele, desse miserável. Emudeceu, ficou mudo. Quem cala, consente. Ele assinou o seu atestado de culpa. Mas olha como que o rei é misericordioso. Ele chega nesse cara, mais uma vez chamando de amigo. Com a misericórdia do rei sendo manifestada. É misericórdia grande demais. Ele chama o convidado de amigo. Vê se pode. Ele chamando o convidado de amigo, ele está dando mais uma chance para esse convidado. Ô amigo, e aí? Você está sem as vestes. Deus não chegou já dando a sentença para ele. Dá mais uma chance para o infeliz. Você está sem as vestes. O que você me diz? E ele fica quieto. Porque ele não quer honrar o rei. Ele teve a chance aqui agora de pedir, não me dá essas vestes, eu quero continuar aqui nessa festa. Mas ele não faz isso. O orgulho torna capaz dele se desculpar. E não há defesa para ele mais. Não tem mais defesa. O pecado do orgulho, mais uma vez, vai fazer o ser humano aqui perder a sua vida. Olha o que o versículo 13 diz. Então o rei ordenou aos serventes, não usa mais a palavra servo aqui, já vou explicar por quê. O rei ordenou aos serventes, amarrem os pés e as mãos deles e o levem para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Aqui já não é mais os servos, não somos nós mais que fazemos isso. A palavra no original é diferente aqui já. Por isso que traduz como serventes. Aqui provavelmente são os anjos. Os anjos que têm esse poder aí de pegar esse cabra e jogar ele nas trevas. Cristo está nessa festa. E Cristo é a luz. Esse cara não quis conviver com a luz. Quem não quer conviver com a luz só tem uma coisa a se fazer: conviver com as trevas. Cristo foi para a cruz para dar vida para essa noiva. E quem não aceita esse sacrifício de Cristo na cruz, que deu a vida por essa noiva, vai ter que pagar com a própria vida. É o que acontece com esse cara aqui. Ele rejeitou a obra de Cristo na cruz e paga com a própria vida. Quem não quer a luz que resplandece do rosto de Cristo e enche esse salão dessa festa de casamento, está condenado às trevas eternas. Se você não quer essa luz de Cristo, você está condenado às trevas eternas. Verso 14, já estamos finalizando. Porque muitos são chamados e poucos escolhidos. A limitação aqui, no muitos são chamados, não está no chamado. Todos que ouvem o Evangelho são chamados. Poucos são escolhidos. O Evangelho não atua com poder no coração de todos. Mas aquele que vai para as trevas, vai porque Deus entrega a sua própria concupiscência. Não precisa nem efetivamente Deus ir lá e pegar e jogar esse cara no inferno. Meus irmãos, fica claro através dessa parábola que a festa é gratuita. Que os convidados não precisam levar nada. Então você não precisa se preocupar. A mensagem é dura, mas a mensagem da graça compensa tudo isso. Essa festa, você não precisa levar nada, é de graça. Não existe nada que você possa fazer que te faça digno dessa festa. Portanto, a responsabilidade não é sua. Nós vimos aqui que basta ter fé. A nossa parte é unicamente ter fé e responder a esse chamado com fé. Nós vimos aqui também que não basta a gente fazer um apelo aqui, a pessoa vir aqui e falar que aceita Jesus.
Porque esse cara estava lá dentro da festa. Mas não estava vestido com a veste certa. Se você hoje tem dúvida, se você é um intruso nessa festa, eu te convido a ajoelhar diante do rei e pedir encarecidamente a esse rei que te vista com as vestes da justificação, que você possa ser digno dessa festa. Porque o objetivo dessa festa, o objetivo do rei é ver essa festa cheia. E felizes são os que se assentam às bodas do Cordeiro. Felizes são os que se assentam a essa mesa, nessa festa das bodas do Cordeiro. Amém? Curve sua cabeça agora. Nós estaremos fazendo uma oração. Senhor, que o seu Espírito Santo agora possa amolecer os corações de carne, os corações mais duros das pessoas que porventura possam estar nos escutando agora ou depois na gravação. E que o seu Espírito possa transformar esses corações em corações de carne, em corações amolecidos, que estão sensíveis à voz do teu Espírito, e que possam se curvar diante do Rei, que possam se curvar diante da majestade do Rei, e celebrar as bodas do Cordeiro, celebrar a união mística de Cristo com a igreja. E que nós possamos, Pai, ver os nossos irmãos na glória juntamente conosco, adorando ao Pai, servindo ao Pai, e se rendendo aos pés de Cristo. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Nós estaremos cantando uma canção agora. Depois eu vou pedir para o Pedro vir fazer a oração pelos pedidos das pessoas que fizeram nos comentários do Facebook. Amém? E no final, o irmão Renato vai ler a doxologia e impetrar a bênção final. Amém? Soberano
Vamos orar então. Muita felicidade de estar aqui novamente. Esse domingo passado eu não estava presente aqui na gravação e confesso que estava lá assistindo e estava com muita saudade já, né? Mas, graças a Deus, estou aqui. Senhor meu Deus, meu Pai, nós nos colocamos na Sua presença nessa noite, Pai. Felizes, Senhor Deus, de poder estar em comunhão contigo, Pai. Felizes, Pai, porque o Senhor faz com que a Sua igreja viva, Senhor Deus, esteja reunida, Senhor Deus, embora distante, Senhor Deus, em corpos, mas unida, Senhor Deus, em espírito e em verdade, Pai. Nós somos felizes porque o Senhor nos faz te adorar, Senhor Deus, e unirmos mesmo ao Senhor em espírito, Pai, para te louvar, para te exaltar, para receber mais de ti, para receber o seu amor, a sua graça, para receber a palavra do Senhor, Pai. E também, Pai, para prestar culto ao Senhor, Pai, na mesma forma que o Senhor quer que nós faça, Senhor Deus, que nós façamos, ó Pai. Nós te damos graça por todas essas coisas. Senhor, meu Deus, nós nos colocamos nessa noite para falar sobre os pedidos de oração que nos foi apresentados, Pai. Para falar, Senhor Deus, referente a todas as pessoas que comentaram, Senhor Deus, na nossa página no Facebook, Pai. Tantas pessoas que estão alegres, contentes, Senhor Deus, porque o Senhor esteve com elas, Pai. E também aquelas que estão tristes, Senhor Deus, porque estão passando por momentos difíceis, momentos de angústia, Senhor Deus. Mas nós sabemos que Tu és o Deus que está presente em todos os momentos, Pai. Tu estás presente em todas as horas, Senhor Deus, e Tu vês desde a alegria até a tristeza, ó Pai. Senhor Deus, nós lembramos da alegria que o Carlos colocou, Senhor Deus, do Mineiro, Senhor Deus, sobre o Senhor Francisco, Pai, que estava na UTI, Pai, e hoje, Senhor, foi para o quarto normal, Senhor Deus, e está se recuperando, Senhor Deus, da sua doença, Pai, e está mesmo, Pai, prosseguindo num caminho de plena recuperação, Pai. Nós esperamos que em breve, Pai, ele possa estar em sua casa, livre de toda doença, livre de todo mal. Senhor meu Deus, nós também vimos, Senhor Deus, na página no Facebook, Pai, pessoas pedindo pelos seus amigos, pelos seus entes, pelos familiares, Senhor Deus, pedindo pela saúde deles, Senhor Deus, pedindo por eles mesmos também, Senhor Deus, que estão enfermos, que estão sofrendo, que estão em angústia, Senhor. Pai, nós te pedimos que o Senhor visite eles, Pai, com a sua grande mão, com a sua mão poderosa, a sua mão, Senhor Deus, que sara todos eles, Senhor Deus, que sara toda a terra, Pai. Senhor Deus, venha sobre eles, Pai, dê o seu Espírito Santo, dê a vida para eles, Senhor Deus, dê a plena saúde para eles. Nós lembramos também daqueles irmãos que estão passando por problemas, Senhor Deus, por angústias mentais, Senhor Deus, psicológicos, ó Pai. Nós te pedimos, Pai, visita eles, Pai, Tu tens todo o poder. Sua palavra diz ali em Mateus, Pai, que toda autoridade te foi dada nos céus e na terra, Pai. Então nós temos essa plena confiança de que o Senhor pode fazer e pode curar essas pessoas, Senhor Deus, pode restaurar mesmo o ânimo dessas pessoas, dar alegria para elas, Senhor Deus, prazer em Ti, Senhor Deus, prazer na Sua obra, prazer, Senhor Deus, na Sua palavra e prazer, Senhor Deus, na obra principal da cruz, Senhor Deus, que é essa obra que nos dá esperança todos os dias, ó Pai. Nós nos lembramos também daqueles que estão, Senhor Deus, internados, Senhor, seja qual for a doença, seja qual for o mal, Senhor Deus, que o Senhor venha mesmo visitar, Senhor Deus, a vida deles, Pai, curar, livrar, Senhor Deus, as pessoas que estão no leito de UTI, trazer, Senhor Deus, nova vida sobre eles, Senhor, e que eles possam mesmo, Pai, glorificar o Seu nome e também reconhecer, Senhor Deus, que só o Senhor é Deus sobre toda a terra, reconhecer, Pai, todo o Seu poder, toda a Sua graça, Senhor Deus, sobre a vida deles. Pai, te pedimos por nós, Pai, pedimos pela nossa igreja, pedimos, Pai, por todos os membros que estavam presentes na live e aqueles que também não puderam, Senhor Deus, estar presentes, aqueles que estavam distantes. Nós pedimos, Senhor Deus, que o Senhor reacenda o fogo, Senhor Deus, na vida deles, Senhor Deus, dê a eles fome e sede de Ti, Pai. Derrama sobre nós todos fome e sede de Ti, que a gente possa mesmo, Pai, seguir a Sua justiça,
buscar o teu reino, com fé, Senhor Deus, sabendo que as demais coisas vão ser acrescentadas para cada dia, Senhor, que a gente possa mesmo viver essa vida de discipulado, de verdadeiro discipulado, Senhor Deus, onde sofrer com Cristo é alegria para nós, ó Pai, porque sabemos que temos um galardão nos céus, Pai, juntamente com Cristo, Senhor Deus. Senhor, que a gente possa viver para Cristo, Senhor Deus. E se um dia a morte nos cercar, nós saberemos que será lucro, Senhor, porque estaremos reencontrando o nosso Pai Celestial, o formador dos céus e da terra, o Criador de tudo e de todas as coisas, o que era, que é e o que há de vir, Senhor. Graças te damos, recebe a nossa oração, recebe o nosso culto ao Senhor, Pai. E que essa semana a gente possa experienciar, Senhor Deus, a transformação no nosso coração, Pai. Que a gente possa mesmo vivenciar essa transformação, Pai. Ajuda-nos no desenvolvimento da nossa salvação, Pai. Faça-nos buscar a Ti, como na primeira vez, Pai. Faça-nos buscar a Ti, Senhor Deus, com mais fome e mais sede, para o Seu louvor e para a Sua glória, Pai. Age também nas nossas vidas, Senhor Deus, para sermos uma igreja missional, Pai, Senhor Deus, que vai até as encruzilhadas das esquinas, Senhor Deus, que não se atém, Senhor, que não fica envergonhada, Senhor Deus, da Sua palavra, mas age em nós, Senhor Deus, e usa-nos, Senhor Deus, para ir, Senhor Deus, até essas pessoas, não temendo mal algum, Senhor Deus, mas indo, Senhor Deus, até elas, apresentando, Pai, o Teu louvor, a Tua graça e o Teu evangelho, Senhor Deus, que liberta, que cura, que sara, que restaura. Em nome de Jesus, Pai, nós Te pedimos e já Te agradecemos. Amém. Nós vamos então encerrar com a doxologia e a bênção apostólica, louvando ao Senhor pela vida do Tiago, que nos trouxe a palavra, nos edificou, exortou e consolou. Deus continua abençoando. Em nome de Jesus. Doxologia. Antes da doxologia, eu preciso de falar também sobre as ofertas, que você sinta tocado pelo Espírito de Deus, que Deus realmente seja abençoando a sua vida financeira, seu trabalho, seu ganho, e que você seja um investidor no reino de Deus. Vocês contribua, que você dizime. Nós pagamos aqui um aluguel bem significante, pagamos luz e outras despesas que nós temos. Então nós precisamos da sua oferta, do seu dízimo. Que Deus assim abençoe no nome de Jesus. E ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem e que pode apresentá-los irrepreensíveis diante da sua glória com grande alegria. A este que é o único Deus, o nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, seja a glória, a majestade, o poder, a autoridade, antes de todas as eras, e agora e por toda a eternidade. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde. O Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que a maravilhosa graça de Jesus o Cristo, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, o nosso Rei, que a comunhão, a consolação, a presença do doce Espírito Santo permaneça com você, com a sua família, com a Igreja de Cristo. E todos dizemos amém. Até terça-feira, até quinta-feira.